Gente, eu tô um pouquinho sumidinha daqui porque depois daquele dia aconteceu mil coisas, né? Mas eu vim aqui só pra falar uma coisa que eu preciso falar porque é um testemunho também, né? É um testemunho, né? Enquanto eu faço aqui o meu cafezinho da tarde, eu vou falar uma coisa que aconteceu no domingo comigo. Foi assim, meu esposo, ele veio do radical e tava muito cansado. Aí, eu tô reclamando sempre com ele sobre esse falta de tempo dele comigo, né? Que ele vai trabalhar, aí depois vai pra igreja, e numa correria, trabalho, igreja. E eu queria a atenção dele, né? Porque quando ele chega em casa, ele chega cansado, a atenção que me dá é muito pouco. O que aconteceu? Nesse dia, no domingo, aí meu marido chegou no domingo, e aí eu falei assim, fala com o pastor que você não vai poder ir porque você vai dormir um pouco, descansar. Aí ele pegou e falou assim, eu vou ver com meu cunhado. Aí o cunhado dele, por quê? Porque ele tá escalado pra ficar na portaria da igreja. Só que o cunhado dele falou assim, fica tranquilo que eu vou ficar pra você e vai descansar, que aí amanhã você fica no meu lugar. Aí ele falou, beleza, falou com o bispo, né, no caso, aí ele concordou, né? E só que aqui tava fazendo muito calor, e era o dia mais quente mesmo, sabe? Muito calor. Aí ele não conseguiu dormir de tarde, ele tava viradão, muito cansado. Aí ele tava muito cansado, aí ele tava tranquilo dentro de casa, falei assim, quando o sol baixar, eu vou dormir um pouco, né? Porque até lá o quarto já tava mais friozinho pra dormir. Aí tá. Quando foi umas 4 horas, se eu não me engano, a minha cunhada liga dizendo que o Sandro tinha sofrido um acidente de moto e que ela não sabia direito o que estava acontecendo, mas que ele não poderia, claro, estar lá na igreja, na portaria. Aí depois descobrimos que o Sandro quebrou o braço, caiu de moto, quebrou o braço tal. E aí fomos pra igreja. Ele ia pra igreja sozinho. Só que bateu na hora assim, falei assim, vai com ele. Deus falando comigo, vai com ele. Aí nisso eu falei assim, bom, não vai não, que o bispo lá vai dar um jeito. Aí ele falou assim, então vamos comigo. Eu falei, sabe o dia que a gente não tá legal pra sair, não se programou, porque eu tenho que ter uma programação pra me sair, né? Aí eu peguei e falei assim, meu Deus, eu vou só fazer meu olho por causa da olheira, né? E aí vou tomar banho rápido, tomei banho rápido. Aí fiz a maquiagemzinha, né, no meu olho, pra poder sair. Aí tá, fomos pra igreja. Aí chegou lá, eu nem sabia, acabei dando a notícia pra irmã dele, pra irmã do rapaz que, né, do cunhado do meu marido. Aí tá, enfim. Quando chegou lá, o que eu quero falar pra vocês é o seguinte. Pra vocês ouvir mais a voz de Deus, sabe? Que às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça, mas não é. Deus purinho na terra falando com a gente. Aí lá, tudo bem, o Sandro foi medicado, engessou o braço, tá tudo bem com ele, graças a Deus, a gente orando por ele, né, tá tudo bem. Meu marido ficou na portaria, né, lá na igreja, aí eu entrei, aí começou a oração. Aí a missionária Kátia, ela sempre abre o culto com louvores da harpa. Eu peguei meu telefone e coloquei na Letras Musicais, né, no site Letras Musicais, e fui botando a harpa pra me cantar junto. Fui colocando os hinos pra me louvar junto. Sendo que eu escutei Deus purinho falando assim pra mim, prepara um louvor que você vai louvar hoje. Eu falei assim, eu vou louvar hoje como? Eu falei, como assim, Senhor? Eu vou louvar hoje. A bispa não chama quem tá de calça. Porque eu sempre vou de calça pra igreja, porque eu ando de moto. Então não tem como eu sair de saia, eu já tentei, fica horrível, sabe? Larga toda a saia, ou vestido. Se eu for de moto, né? Aí como assim? Assim, vai lá e separa o louvor. Aí eu falei, tá bom, né? Vou separar o louvor. Aí fui separar um louvor que eu sempre quis louvar na igreja, que é o da... Como ele venceu, da Rosa Nascimento. Aí eu coloquei lá. Falei, tá bom, Senhor. Porque eu aprendi que um soldado, ele sempre tem que estar preparado. Andar preparado. Mesmo que você não seja chamado pra louvar ou pra pregar ou alguma coisa assim. Você tem que separar uma palavra e um louvor, né? Nesse caso, te chamar, você não ficar todo atrapalhado. Aí eu falei, amém, eu vou separar. Separei. Botei lá no WhatsApp e coloquei. E ainda tava no início ainda tava no início do culto, né? Vou até mostrar aqui pra vocês. É a hora que foi que eu separei esse louvor. Eu falei, vai me chamar pra louvar não, porque tem várias pessoas pra dar oportunidade, tem tempos que ela não me dá oportunidade, sempre quando ela me dá oportunidade, eu sempre digo que não, e sempre me chamava, quando as pessoas me chamavam pra ter oportunidade, eu comecei a rejeitar, eu falei assim, não, sempre, sabe, não, tipo, não tô afim não, então minha garganta não tá bem, né, eu sempre tava rejeitando. Aí, tá, tô lá, aí a bispa tava pregando sobre a sede, que a gente tem que ter a sede, como a gente tinha sede antigamente, assim que a gente aceitou Jesus, a gente queria falar de Jesus pra todo mundo, a gente queria pregar pra todo mundo, que quando assim que ela foi convertida, ela se converteu, ela queria pregar pra todo mundo, ela queria pregar e pregar, sabe, aquela sede, e eu tinha sede de louvar, eu tinha sede de ter oportunidade na igreja, só que, por causa de uma pessoa que eu fui ter uma oportunidade, por causa de uma irmã da igreja que falou que eu queria aula forte, só porque eu queria cantar muito bem, louvar.
Então, assim, eu comecei a rejeitar, porque uma irmã lá, eu sempre quis, assim, eu acho assim, se eu cantava muito bem no mundo, porque pra Deus eu vou ser de qualquer maneira. Eu tenho que dar o meu melhor. Se eu sei cantar, eu vou louvar maravilhosamente pro meu Deus, entendeu? Só que quando eu peguei o meu tablet, botei no som, e com acompanhamento de um playback, e pedi pra ter um pouquinho de efeito de voz pra não ficar muito seco, isso na igreja, né? E eu louvei, um louvor até da Cristina Mel na época, aí... no final do culto, perguntaram, alguém tem alguma coisa? Deus mostrou alguma coisa? Aí uma irmã levantou e falou que Deus mostrava a ela que eu queria holoforte, né, e tal. Aí aquilo me magoou, porque eu até falei, se eu quisesse holoforte, eu continuaria no mundo, porque no mundo eu tinha holoforte. Entendeu? Na internet eu também tenho holoforte, porque milhares de pessoas me assistindo. Eu sempre fui de debater com as pessoas, sabe? Eu sempre fui de debater mesmo com as pessoas. Se eu achar que tá errado, eu vou debater. Se eu tiver certo, aí eu vou debater. E eu falei assim, não sei o que é holoforte, porque se holoforte eu tinha no mundo. E hoje em dia tem internet, entendeu? Se eu quiser holoforte mesmo me aparecer, eu vou pra minha internet, eu vou pro minha rede social e me mostro, entendeu? Mas aí aquilo me machucou tanto, assim, sabe? E que eu comecei a rejeitar. Porque onde eu ia, as pessoas sabiam que eu louvava, então me chamava, me dava a oportunidade de louvar. E eu comecei. Eu acho que o inimigo jogou essa seta e isso aí ficou em mim, entendeu? Sabe, era uma barreira que eu tinha. Então, essa sede que eu tinha de louvar na igreja, de ter oportunidade na igreja, secou. Eu não tinha mais sede. Tá entendendo? Quem é da igreja vai entender a pregação da bispa. Porque a minha vontade era de louvar. Gente, se eu canto muito bem no mundo, por que pra Deus eu vou fazer de qualquer maneira, né? Então, era assim. Então, acho que a pessoa achou que eu queria holoforte, queria me mostrar, sabe? E aí eu comecei a me apagar. Eu comecei sempre... Qualquer igreja, não foi só nessa igreja. Foi qualquer igreja que eu comecei a rejeitar, entendeu? Aí o que eu fiz? Comprei fiz uma minha aparelhagem de som em casa, como vocês viram aí. Comprei microfone sem fio. E eu falei, gente, na igreja tem microfone, eu não tenho microfone em casa. Eu vou comprar um som legalzinho e eu vou louvar em casa. Eu vou cantar, se eu quiser louvar, eu vou louvar em casa, entendeu? E Deus vai receber meu louvor, né? Louvor, tá? Cantar música aí é outra coisa. Aí eu fiz isso, sabe? Eu já não louvava mais na igreja. Se eu quisesse louvar, eu louvava em casa. Só que assim, né? O louvor, ele também liberta, né? Às vezes, tem igreja que eu louvava que Deus, sabe, tocava profundamente nas pessoas, sabe? As pessoas choravam, as pessoas voltavam pra Jesus, as pessoas que estavam muito deprimidas começavam a se aliviar chorando através dos louvores que as pessoas louvam na igreja. E eu fechei isso. Eu falei, ai, Senhor, se eu quero me mostrar como a irmãzinha ali falou, sabe? Eu sempre falo que diminua eu para que o Senhor cresça, sabe? Eu não quero me mostrar, porque eu fazia isso no mundo, entendeu? E por que no mundo sabe? Eu fazia com excelência e pro Senhor eu tenho que fazer de qualquer maneira, sabe? Enfim, aquilo me magoou, me chateou e eu perdi a sede de louvar na igreja, de ter oportunidade na igreja. Às vezes eu vejo as pessoas com o microfone na mão, eu tenho tanta coisa pra falar, tanto testemunho pra contar, tanta coisa, mas isso me... E nesse dia, né, e no domingo agora, tá? E nesse dia, e aí eu falei assim, amém, se me chamar eu vou, né? E se não me chamar, amém também. Aí a bispa foi, voltando no domingo, né? A bispa foi e falou assim, a irmãzinha aqui, a esposa... Aí ela sempre fala assim, a esposa do irmão Luiz, né? Só que ela falou assim, a esposa do... Aí meu coração gelou. Aí ela falou assim, a esposa do pastor... Esqueci o nome do pastor que tava do lado lá. A esposa dele e ele tava lá do nosso lado. A esposa, aí ela foi ter oportunidade, amém. Eu falei, ufa. Eu falei, ufa. Aí tá, passou tudo, deu oportunidade pra um monte de gente e tal. E quando chegou lá do nada, ela foi e falou assim, a gente vai agora arrecadar a oferta e a irmãzinha, a Renata, vai vir louvar. Só que ela sempre fala, a irmã do irmão Luiz, e de tanto tempo de eu não ser chamada para louvar, de tanto também eu recusar, entendeu? Que até entendo as pessoas de não me chamar, porque às vezes eu rejeitava, né? E eu achei que não era comigo, mas amém. Aí eu comecei a tremer. Por quê? Não foi por causa que me chamaram. Foi porque Deus tinha falado pra mim separar um louvor e Deus falou comigo e toda vez que Deus fala comigo eu começo a tremer. É impressionante. Eu falei, amém. Aí fui louvar. Quando ela me deu o microfone, eu falei assim, eu tô nervosa. Entendeu? Mas foi porque Deus, deixar bem claro, foi Deus falou comigo que eu ia louvar aquele dia e eu não imaginava que eu ia louvar aquele dia, porque eu tô muitos anos sem oportunidade, tá? E eu já rejeitei várias oportunidades e eu perdi essa sede, entendeu? Eu tremi igual uma vara verde, mas fui, entendeu? Fui, louvei. Ela até falou que o louvor era muito antigo mesmo, mas eu acho ele lindo, maravilhoso, entendeu? Não foi da forma que eu sempre imaginei, né, louvar, né, que eu sempre me imagino louvando lindamente, com playback, não foi com playback, amém. Mas louvei, sabe? E aí, o meu marido falou, tipo assim, eu falei assim, nossa, você acredita que Deus mandou eu separar um louvor e vou botar aqui novamente o horário que eu fui lá e peguei o louvor, porque eu tô probleminha na mente, que mesmo que eu canto várias músicas antigas, eu não lembro mais a letra, sempre falha, né? Então eu tenho que ler, eu tenho que cantar lendo, sabe?
Eu adquiri tantos traumas do passado, sabe? Que eu preciso. Tô procurando um tratamento de psicóloga sobre os traumas que eu tive lá no passado. Hoje em dia eu não canto mais sem ler, sabe? Hoje em dia eu não consigo lidar muito com o público, porque eu não tinha vergonha do público e hoje eu tô tendo. Coisas lá do meu passado, de quando eu cantava à noite, muita coisa que eu passei, com muito problema na mente, sabe? Com a minha vida pessoal e profissional, sabe? Misturada. Então eu adquiri um monte de trauma, sabe? E esse foi um dos traumas, né, dessa irmãzinha da igreja falar aquilo pra mim, eu ficar chateado, né? Falei, meu Deus, estão querendo me mostrar, sabe? Só queria dar o meu melhor. E aquilo ali foi, sabe, foi anos, muitos anos atrás, sabe, que aconteceu e eu me fechei, sabe? Então eu era aquela jovem que, eu sei cantar, né? Que hoje em dia eu acho que eu não tô muito bem, né? Mas eu falei assim, gente, se eu sei louvar, eu vou arrasar, entendeu? Eu vou fazer com excelência, sabe? E não era pra me mostrar, né? Porque eu acho que as coisas de Deus tem que ser muito, sabe? A gente tem que fazer com excelência, né? Então eu vou dar meu melhor. É assim que eu sempre pensei, sabe? Então, isso foi sabe, uma flecha, sabe? Foi uma seta bem dada do inimigo em mim, sabe? Que eu fiquei triste. Eu não queria mais louvar na igreja, eu não queria mais louvar em lugar nenhum. Eu não queria mais, sabe? E aquilo acabou com a minha sede. Então, é aquela setada, né? Aquela seta que eu recebi, sabe? Por anos. Até hoje mesmo, eu falo pra você que se for chamada, as pessoas às vezes falam assim, Rê, você louva muito bem, vou te convidar aqui numa festividade, eu vou botar você como levita, tipo, de fora. Eu falo, não vou poder ir não, entendeu? Eu tava rejeitando, sabe? E aí, é uma dorzinha que dava no meu coração, porque eu, quando era jovem, eu sempre queria ter oportunidade. Às vezes eu ficava chateada quando o pastor não me chamava pra ter oportunidade, quando a minha própria igreja não me dava oportunidade, porque às vezes tinha muita gente pra dar oportunidade, e eu tinha sede de oportunidade, sabe? Nem que fosse pra contar um testemunho, nem que fosse pra falar algo da parte de Deus, sabe? Sem louvar, entendeu? E isso aí me apagou. Entendeu? Então isso me apagou de uma maneira que eu não queria nem louvar, e eu também não queria nem falar nada da parte de Deus, sabe? Aquilo me apagou, tipo assim, eu não quero pegar o microfone, sabe? E aí o que eu faço? Eu solto tudo na minha rede social. Eu quero contar um testemunho, vem pra cá e conta o meu testemunho, sabe? Eu quero louvar, quando eu quero louvar, eu louvo dentro da minha casa porque eu não preciso de holoforte pra as pessoas me verem louvando, veja bem. Louvando a Deus, entendeu? Louvores, hinos, adoração a Deus. Então, aquilo ali, eu uso a rede social, se caso eu quiser contar um testemunho, eu sei que todo mundo vai me ouvir, o mundo inteiro vai me ouvir através do YouTube, do Instagram, do Facebook, da rede social, das minhas redes sociais, entendeu? E assim, sabe? Cuidado, muito cuidado com esse tipo de coisas na igreja. Teve uma vez também que eu tive uma oportunidade, foi lá no Vale de Jaboque, né, que foi lá no sítio, né, da Terra Prometida, no caso, da minha irmã. Lá eu louvava, ajudava ela na obra, entendeu? Porque lá eu ficava mais à vontade, não sei se era porque era a casa da minha irmã, mas aí, o que acontece? Quando eu tive a oportunidade na igreja matriz mesmo, né, lá da igreja de Caxias, eu senti a mesma sensação, sabe? Sabe? E outra, quando eu saía do púlpito, quando eu tava cantando, que eu saía do púlpito, as pessoas elogiavam. Você canta muito, não sei o quê. Gente, eu não gosto disso. Vocês acreditam? Eu não gosto disso. Você canta muito, não sei o quê, parabéns, não sei o quê. Gente, o louvor é uma adoração e ali, mesmo quem não canta bem. Então é isso, gente. Cuidado com a seta do inimigo, blinda seu coração, entendeu? E é isso, vamos ver, né, se eu vou trabalhando nisso aos poucos, vou sempre deixar, qualquer igreja que eu for, eu vou sempre deixar um louvor, né, preparado, pra mim louvar, se eu tiver oportunidade, mas vá, entendeu? Não deixa o inimigo fazer isso, porque às vezes através da sua oportunidade, sabe, Deus vai trabalhar ali em alguém, sabe? E orar a Deus pra que Deus tire isso da gente, sabe? E é isso. E se me chamar, eu vou. Se não me chamar, amém. Entendeu? Eu não vou ficar chateada. Porque antes eu ficava chateada, né? Agora eu não fico mais. Pra mim, tanto faz, como tanto fez. Me desculpa. E é assim. Entendeu? Mas eu queria contar isso aqui pra vocês. Se você escutar a voz de Deus... Gente, mesmo, o que eu quero dizer, mesmo quem não canta bem, o Senhor, ele recebe o seu louvor, né? Uma adoração pra ele. Não é pra gente ficar, porque eu canto. Porque eu não canto. Gente, eu acho que eu não canto mais como eu cantava antes. Eu não canto, sabe? Eu posso cantar melhor do que algumas pessoas, porque eu fui profissional, né? Na música. Mas eu não acho que eu tô lá grandes coisas. Não acho. Continuo não achando, entendeu? Então, aí quando as pessoas começam a elogiar, tem pessoas que se acham. Eu nunca me achei. Por Deus do céu, eu nunca me achei, sabe? Mas eu sempre falo assim, vou ter oportunidade. Eu quero dar meu melhor, sabe? Mas assim, me achar que eu cantava bem, cantava melhor do que o irmãozinho, do que a irmãzinha, eu nunca fui assim, entendeu? Ou se eu deixei passar isso, ou se alguém olhou pra mim e achou, ou pensou isso, entendeu? Pensou errado, sabe? Porque as coisas pra Deus, pra mim, é totalmente simples. Aqui do meu celular encheu. Aí eu tive que limpar o cache, né? Dos aplicativos, enfim. É isso, gente. Então é isso. Pra finalizar aqui, não deixa... Blinda seu coração contra a seta do inimigo, porque o inimigo, ele usou uma irmã lá de dentro, né, da igreja. Foi fora não, viu? Foi dentro.
sabe, que isso mexeu comigo, e até hoje, sabe, quando eu pego o microfone, eu fico, ai, meu Deus, eu não quero parecer, sabe, eu sempre falo que diminua eu para que o Senhor cresça, mas que o Senhor me use com excelência, entendeu? Que o Senhor me use com excelência, porque se eu fui muito boa no mundo, porque pro Senhor eu vou ter que ser de qualquer maneira, você tá me entendendo? Eu penso assim, e aí, de repente, as pessoas da igreja acham que eu tô me mostrando, sei lá, entendeu? Mas é isso, eu tenho que dar o meu melhor, sabe? E se às vezes eu exigia um som bom, porque eu vou falar uma outra coisa aqui rapidinho. Se eu sei que uma igreja tem uma estrutura de um som bom, e se eu conheço um pouquinho de som, e eu sei que eu na hora que eu vou louvar, eu posso fazer bonito em questão de dar o melhor pra Deus, com uma estrutura de som boa, por que não melhorar? Entendeu? Tem gente, eu tenho um som na igreja, é só pra microfone e pá. Não, se você comprou uma mesa de som boa, um equipamento de som bom, é porque você quer dar o melhor pra Deus, não é? A mesma coisa sou eu. Se eu peço pra que bota um pouquinho de efeito na voz, pra não ficar muito seca, e na época, né, que eu tinha oportunidade, e se eu queria dar o meu melhor, botar meu tablet na época, pra me cantar, que na época não tinha telefone, celular, era porque eu queria dar o meu melhor, entendeu? E se você tem na sua igreja um equipamento bom, também é pra você dar o melhor, né não? Senão estaria com uma caixinha, uma coisinha básica. Hoje em dia eu já não exijo mais nada não, entendeu? Hoje em dia eu já não peço mais pra fazer nada. Antigamente, bota um playback aí, que eu vou louvar com playback, entendeu? Hoje em dia, não faço mais não. Vou lá, é no seco mesmo, vou me acompanhar, amém, sabe? E se eu quiser fazer bonito do meu jeito, eu venho pra minha casa, pego meu equipamento de som, boto do jeito que eu gosto e vou e faço o que eu quiser, entendeu? Mas antigamente eu também essa mania, de repente é isso, né? Eu tinha essa mania, né, de pegar e pedir pra melhorar o som, né, pra ficar maneiro, entendeu? Ficar legal, sei lá. Mas aí eu acho que isso também serviu pra mim ficar nessa humildade, sabe? Ah, tá bom, vamos no que tiver mesmo, bora. O importante é louvar a Deus. Eu sei que ele tá lá recebendo, né, da melhor forma, e é isso. Mas se tiver que melhorar, vamos melhorar. Uma coisa pra tu não levar setada do inimigo. É quando vem alguém falar, Deus manda te dizer isso e aquilo, não sei o quê. Ter discernimento, sabe? Ter discernimento pra saber se é Deus ou não falando. Então busca Deus na madrugada, jejua a hora, lê a palavra dentro da sua casa, busca Deus, santidade dentro da sua casa, se renuncia, obedeça a Deus. Que tudo que não provém de Deus, quando vir com um sapatinho de lã que acha que vai te enganar, não te engana de jeito nenhum, entendeu? E você não cai nessa cilada do inimigo, de jeito nenhum. Ah, Deus manda te dizer isso. Eu falo, Deus não tá mandando dizer nada, é a sua carne. Eu desmascaro. Quando eu vejo que não é Deus falando, meu amor, mas se você me vê eu tremendo, chorando, pode contar que é Deus falando mesmo comigo. Fora isso, eu desmascaro, Deus não tá falando nada não vem não, tá? Como várias pessoas que queriam me ungir como pastora missionária, eu falei, não é o momento, não vou ser... Como várias igrejas já queriam me ungir a pastora, me ungir a missionária, me ungir, sabe? Não, não é agora, não é a hora, não é o momento. Eu não vou ficar aqui, falava sempre assim, não vou ficar aqui, tô só visitando, e as pessoas já queriam me ungir em alguma coisa, pra me liderar alguma igreja, sabe? E eu nunca permiti isso. Não, porque Deus tá mandando eu te dizer isso, não tá. Não tá, porque a hora que ele fala assim, Renato, você vai ser ungida, ele vai me avisar. Do mesmo jeito que ele me avisou que eu ia louvar aquela noite, ele vai me avisar. Ó, se prepara porque eu vou te ungir, você vai ser ungida por fulano, ou por fulana. Ou seja, por algum pastor, ou pastora, ou bispo, entendeu? E na igreja tal, não é assim, entendeu? Não é assim. É isso. Deus vai me avisar. Ninguém vai me enganar não, gente. Primeiro que o meu chamado não é entre quatro paredes. O meu chamado é missionária do campo. Não é pra me ficar parada em quatro paredes. A minha obra não é dentro da igreja. Eu posso ser membro da igreja, mas a obra que Deus tem comigo é fora da igreja. Tipo assim, é eu evangelizar lá na rua, é eu evangelizar na casa das pessoas, é eu ajudar na casa das pessoas em oração, sabe, evangelizando por aí, entendeu? Não é dentro de quatro paredes, sabe? Então é por isso que eu não aceitei ser ungida como missionária, principalmente como pastora. O meu chamado não é ser pastora, gente, não é. É missionária do campo, é fora da igreja de quatro paredes, entendeu? Tanto que a bispa falou, que... A gente cargo é dentro da igreja, né? Mas o evangelho mesmo é fora, é lá fora, a gente tem que pregar lá pra fora, entendeu? E não dentro. Enfim, acho que vocês entendem. Porque toda vez que eu tinha uma missão pra fazer fora, eu pedia a bênção da bispa da bispa Cleide, e ela me liberava. Ela não tá na bênção, porque realmente o evangelho não é aqui dentro, é lá fora. Entendeu? A gente tem que pregar lá fora, a gente tem que chamar o povo, a gente tem que orar, evangelizar lá fora, fazer a obra lá fora. Então a missão que eu tinha sempre era lá fora, né? Quando eu tinha que ir pra Guapimirim, quando eu tinha que ir pra Duque de Caxias, quando eu tinha que ir pra Paracambi, pra vários lugares, que até hoje eu faço isso, entendeu? Tô devagar um pouquinho, por causa da minha mente, né? Por causa da minha saúde mental, né? Então eu dei uma paradinha. Né, mas a gente vai voltar, eu e minha filha também, ela não é chamada, ela tem o mesmo chamado que eu, a gente não é missionária de quatro paredes, a gente é do campo, entendeu? Então, agora se alguém vir, a bispa ou alguém vir falar assim, Renato, ó, Deus falou comigo pra mim te ungir porque você é missionária do campo, pra você ser missionário, eu tenho uma carteirinha de missionária, entendeu? Do campo, amém. Deus vai falar comigo também, porque às vezes tudo que a bispa tinha que entregar pra mim, falava assim, que ela mandava recado assim, ó, pro meu marido, ó, fala pra Renata que eu preciso falar com ela. Aí Deus vinha e falava comigo, e eu já sabia o que ela queria falar comigo. Tanto que às vezes eu ia lá e ela falava, já sabe, né? Eu falei, entendeu?
Vários recados que ela dava pro meu marido quando eu não tava na igreja, quando eu não ia pro culto, ela falava, fala com Renata que eu quero falar com ela e tal. Deus já falava isso, isso, isso. Aí eu chegava e falava assim, Deus já me falou. Então era assim. Então tu acha que vai ser diferente? Que Deus não vai falar comigo não na hora que eu for ungida alguma coisa? Claro que vai. Só vai dar confirmação. Pra mim, entendeu? Então é isso, gente. Eu acho que eu vou acelerar, tá? Eu vou acelerar. Você vai ver que vai estar bem acelerado quando eu postar em outras, que eu vou postar em outras redes sociais, né? Então é isso. Não deixa ninguém dar uma setada, de receber setada dos outros. Fica bem vigilante dentro da própria igreja, tá? E ora pra que você tenha, sabe, sabedoria e discernimento. Eu não sei falar isso, não. Discernimento, né? Minha língua é presa. Sabe? Pra você saber o que é de Deus e o que não é. E aí, com isso, é você orando, jejuando, buscando Deus na madrugada, que Ele mesmo vai falar com você. Se você é uma pessoa, só vou pra igreja pra ter visão e revelação. Gente, Deus pode te revelar e pode te dar visão. É só você obedecer a Deus. É você ficar do jeito que Deus quer, sabe? É só você orar de madrugada, buscar Deus de madrugada, orar, jejuar. Enfim, que Ele vai te usar, Ele vai falar com você. Não precisa nem disso, não, gente. Ele vai vir, Ele mesmo. Mil cairão ao meu lado.